Fala aí, rapaziada, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra tirar de uma vez por todas. Se você estiver na dúvida de será que eu fico com o Cooler Box, será que eu invisto em um Air Cooler como, por exemplo, o Redragon Tyr aqui, ou um pouquinho mais parrudo como o AG400 da Deadpool, ou se eu parto direto para um Water Cooler. Esse vídeo aqui vai sanar todas as suas dúvidas, inclusive vai ter uma indicação específica para o seu modelo de processador. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Bem, estamos aqui, já tô aqui no computador, já tô com tudo preparado. Eu fiz uma lista aqui no Excel e vai dar para vocês terem uma ideia legal, tirarem as dúvidas de vocês. E assim, eu coloquei aqui, eu categorizei um pouquinho e coloquei um cooler que eu recomendo e que eu sei que vai dar conta do processador, tá? Mas é claro, existem outros também, existem milhares de opções, mas você sempre tem que se atentar se ele é compatível com o seu socket, tá? Com o socket da sua placa-mãe. E também você tem que assistir uns reviews e tal. Então eu já fiz todo esse trabalho e já tá aqui prontinho. É só vocês darem uma olhada. Bem, estamos aqui. Essa é a nossa tabelinha. Aqui estão os processadores. E aqui estão os coolers e o water cooler que eu recomendo. Ok, a gente começa aqui nessa lista com o i9 11800H, o ES, né? Que ele na verdade é aquela adaptação chinesa que pegaram o chip de notebook, colocaram naquela HM570 e ele na verdade é um processador de notebook, então ele não tem que ser tratado como os outros são tratados. Por exemplo, ele foi feito para trabalhar a 100 graus Celsius tranquilamente. Por exemplo, quando você faz um benchmark nele, ele vai lá, bate 100 graus Celsius, atinge o boost máximo dele e depois ele volta pro TDP dele, que é de 45 watts. Então qualquer cooler dá conta dele em estoque, tá? Até em overclock talvez dê conta também. Eu já vi o pessoal usando o cooler da Rise Mode, daqueles mais baratinhos, né? Low profile, daqueles deitados mesmo. E mesmo assim, levou tranquilamente em overclock, overclock BCLK, tranquilamente. Então, um GameMax Gamma 200, né? É importante que seja ele, por quê? Porque ele é low profile, né? Então, ele é aquele cooler que ele não é de torre, né? Ele é horizontal, ele é deitado, então ele joga um pouco de ar ali nos VRMs também, que isso é muito importante. E isso daí, e assim ele vai manter uma boa temperatura no processador e também vai ajudar de tabela ali os VRMs. 2650V2, 2620V2, eles são processadores da plataforma X79 da Intel, né? Eles são os Xeons. Nunca se assustem com esses Xeons V2 até o 2650, tá bom? O 2670 para cima aí já é mais complicado, mas eu não acho que ninguém tenha eles, porque eles realmente não valem a pena pelo preço e também não valem a pena pela performance, enfim. Esses dois processadores, por mais que eles tenham um TDP relativamente alto, né, 90 e 95 watts, eles não chegam a consumir tudo isso, então vocês podem ficar bem tranquilos, porque eles, por serem V2, eles são muito bem otimizados e eles não atingem o turbo boost dele, não tem nenhum unlock para X79, então eles sempre vão ser muito frios e eu nunca vi eles consumindo mais de 70 watts, tá? Eles consomem até menos que um Ryzen, que tem um TDP supostamente mais baixo. Aqui a gente tem o 2420 e o 2470, eles são da LGA 1356 e um Cooler Master RH100L50 ou i5, não sei. Ele já daria conta tranquilamente também, é um cooler low profile. São os Xeons mais antigos e por mais que eles, né, tenham tendência a esquentar mais, na prática não é assim, né? A frequência deles é muito baixa. E ok, chegando aqui na X79, por mais que nós temos aqui 2640V3 e 266V3, parecendo um pouquinho assustadores por causa do Unlock Turbo Boost, né, que você libera um pouquinho mais de frequência para o seu Xeon, ele ainda assim não trabalha tudo que ele pode nessas X99 chinesas, né, como era, por exemplo, nas X99 originais. Eles trabalham bem abaixo do que eles realmente poderiam e por isso eles não consomem tudo que eles poderiam, consequentemente eles não esquentam tudo que poderiam. Então um Redragon Tyr leva eles tranquilamente. Ryzen 5 1600, 2600X, 4500, 4600G, eu coloquei aqui alguns populares, mas vocês sabem quais outros estão ali no mesmo patamar, que também conseguem ser levados tranquilamente por um Redragon Tyr, beleza? Aí quando a gente chega aqui no i3 de décima, i3 de décima segunda, i5 de décima, esqueci de colocar aqui, mas o i5 de décima primeira também, nós temos o Deepcool AG300. A Deepcool é sensacional. Se vocês derem uma olhada nesses lançamentos deles, a Deepcool, a AG300, a G400, a K400, a G400 Plus, nossa, eles fizeram um lançamento de air
coolers assim para dominar o mercado, porque pela faixa de preço deles não tem igual e não tem melhor. E assim, eu não sou patrocinado por eles, mas quem dera fosse nesse vídeo aqui. Mas aqui realmente assim, eles estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. Eles já tinham um muito famoso, né, que era o Gamax V2, famosíssimo, muito melhor do que, não muito melhor, mas bem melhor do que o Redragon Tier. E ele já era o rei do custo-benefício. Eles vão e lançam o AG400, que consegue ser melhor que o Gamax 400 V2, custando o mesmo tanto e sendo mais bonito e ocupando menos espaço. Nossa, incrível, simplesmente incrível a Deep Cool. Tem water coolers também incríveis, recomendo pra caramba pra vocês. O AG300, eu já vi ele levando em um vídeo um i7 de 11ª geração. Ele conseguiu levar um i7 de 11ª geração. Por que aqui eu coloco i3-10100F, i3-12100F e o 10400F? É para caso vocês, né, façam algum overclock, alguma coisa, então ele já consegue levar. A única coisa que ele não é silencioso, porém ele custa aqui, né, nesse link aqui que eu coloquei para vocês da Terabyte, se não me engano ele está 80 e tantos reais. É um preço impressionante pela performance dele, né? E ele é compatível com a LGA mais recente da Intel. Eu esqueci de colocar aqui, né, mas o i3 de 13ª também vai, o i5 de 12ª aí eu já recomendo a G400, mas beleza, vamos passar aqui para a próxima, né? Ryzen 5 500, 5600, o 5600X talvez ele deu uma esquentadinha, né? Se você pegou o primeiro lote dele, os primeiros lotes da AMD não são muito legais, né? Como é o exemplo do 3600, quem sabe, né? Esse processador aí no primeiro lote dele bate 90 graus. O 5700X, processador perfeito, equilibradíssimo. O i7 da AMD, né? Nossa, eu coloquei Ryzen 5. Gente, deixa eu arrumar isso. Ryzen 7 5700X. Ele é equilibradíssimo. Ele tem um TDP de 65 watts. E ele não esquenta muito, o que é bem diferente do 5800X. Mas o 12400 eu coloquei o 100F, mas pode ser o F também. O K esquenta um pouquinho mais, porém a G400 eu acredito que leve bem tranquilo. E 7 de 10ª, por mais que o AG300 também leve, eu recomendo a G400. Por isso que aqui eu tô dizendo para vocês, aqui é uma recomendação custo-benefício para vocês ficarem tranquilos, para vocês não se preocuparem, tá bom? 3700X, 3600, 2700, 2700X, todos vão funcionar tranquilamente com esse cooler, tá bom? Agora, o que eu recomendo, o water cooler de 240mm. E por que o water cooler de 240mm? Deixa eu explicar para vocês. Os de 120mm, eles não valem a pena porque é quase o mesmo desempenho de um air cooler, né? Então não vale muito a pena você, por exemplo, comprar os air coolers, os water coolers de 120mm, porque tem air coolers custando menos, tendo quase que o mesmo desempenho, então não vale muito a pena, né? Então quando a gente chega nesses processadores que são um pouquinho mais esquentadinhos, é mais interessante que você invista direto em um air cooler 240. Ah, mas eu vou ter que trocar o gabinete, né? Porque o gabinete ele precisa portar uns 240mm, né? Sim, mas é assim, é pagar pela sua tranquilidade, né? Você saber que seu processador ele tá rodando ali em uma temperatura legal, não vai ter thermal throttling, você não vai perder desempenho. E assim, é o que eu recomendo para vocês, principalmente quem tá aí partindo para a M5. A M5 por enquanto, vejam bem, ele ainda tá muito esquentadinho, e assim, os melhores water coolers do mundo, principalmente nessas versões X aqui, eles batem 90 graus facilmente um benchmark. Então é realmente bem complicado, mas enfim, aqui fica a minha recomendação para vocês. Eu não coloquei links aqui de water cooler, porque assim, sendo um de 240mm, marcas conhecidas, que imagino que vocês saibam quais são, você vai estar bem servido. Vai depender muito ali, você não vai achar um de 240mm que seja ruim. Esquece Rise Mode, tá? Eu não recomendo Rise Mode, pelo menos pelas experiências que eu já vi pessoas tendo e que eu já tive também com Rise Mode, eu não recomendo nada da Rise Mode. E o 5800X 3D, muita gente consegue usar ele com air cooler, que usa ele só em jogos e tal, mas assim, se você colocar ele em render, em algumas coisas,
com um air cooler, ele vai sofrer. A temperatura dele vai subir e o desempenho dele vai ser pior do que um 5800X normal, tá? Isso é garantia. Ele vai ser pior em multitarefas do que um 5800X normal. Então, coloca um air cooler nele para você ficar tranquilo, para você não ficar se preocupando com temperatura. E bem, o vídeo foi esse. A tabela vai estar aí disponível na descrição. Aqui tem alguns links, não são links afiliados, tá? Aqui é só para vocês terem um norte de onde comprar. Eu não sou patrocinado por nenhuma dessas, então se vocês quiserem achar um outro link onde esteja mais barato, ótimo. Mas aqui eu acredito que estejam em preços muito, muito bons. E o vídeo é esse. Muito obrigado. Tchau, tchau.